Osso batendo com osso não é o maior problema da sua articulação, e nesse vídeo eu separei os maiores artigos mais recentes que a gente tem na literatura médica sobre as causas da osteoartrose e principalmente quais são as principais medidas que a gente pode estar tomando para reduzir as dores e melhorar a sua qualidade de vida. Então, vamos lá, né? O osso batendo com osso, de fato, ele é o começo das alterações biomecânicas e dos problemas do paciente que tem artrose, né? Mas o que a gente já sabe é que não é ele o maior causador da dor, da alimentação, do movimento, principalmente na necessidade de cirurgias, de próteses, que é o nosso objetivo, a gente evitar em pacientes com problemas de osteoartrose. Eu sou o Dr. Adalberto Megali, sou médico, cirurgião, radiointervencionista e realizo atendimentos aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e em São Paulo, presencial e online para todo o Brasil, sobre tratamentos intervencionistas para dor. A gente sabe que o processo da artrose ele até começa com uma alteração biomecânica, onde a gente tem sim a sobrecarga da articulação, levando ao osso com osso, mas os estudos já mostram que depois desse osso com osso batendo, o que a gente já tem é o aumento daquele atrito e a produção de mediadores inflamatórios. O que é isso? São sinalizações. As células, elas entendem que tem algo de errado ali, e eles começam a mandar sinais para dentro da articulação para trazer outras células para resolver aquela inflamação, aquele problema que foi identificado a partir da alteração do osso com osso, da alteração biomecânica, onde a gente tem uma sobrecarga da articulação. Então, essa sinalização, né, que a gente tem a partir desses pacientes, a gente sabe que a gente começa a ter a degradação daquela cartilagem, daquele microambiente normal do joelho, e a gente começa a ter uma redução do colágeno tipo 2, aumento da degradação de proteínas que são importantes para a matriz, para formação daquela cartilagem que seria responsável pela redução do atrito, né? Parece ser que a inflamação é que está muito associada ao processo de dor e desconforto que os pacientes têm. A redução do colágeno tipo 2 ela é muito importante, realmente é um dos fatores que a gente identifica nesses pacientes, mas o que a gente já viu com os estudos é que formando colágeno do tipo 2, isso não vai fazer uma melhora da sua dor, os estudos não mostram uma redução da dificuldade para caminhar, do aumento de mobilidade. Então não é um suplemento, não é um tratamento que eu indico normalmente. Não gosto muito do colágeno tipo 2, não coloco ele na minha prática, tá? E depois que a gente tem o processo de inflamação, o que a gente tem evidentemente acontecendo é que a cartilagem ela acaba e imediatamente embaixo da cartilagem a gente tem o osso, né? Aquele osso embaixo da cartilagem chama-se osso subcondral. E esse osso começa a sofrer e também passar por um processo de degradação, de inflamação, levando à piora das dores. Finalmente, esse osso, então, ele passa a ser o principal problema do joelho nesse momento, onde a gente começa a ter uma inflamação da medula e causando o que a gente chama de inchaço. É isso mesmo. Assim como a gente tem inchaço dentro das pernas, ou inchaço nos braços, em outras partes do corpo, a gente pode ter um inchaço dentro do osso. Isso é graças a uma alteração vascular, ou seja, dos vasos que estão ali em volta do osso. E isso é muito responsável pelas fraturas, pelas dores que acontecem nesses pacientes também. Então esse osso que começa a estar exposto dentro ali da articulação, com bastante inflamação, a gente tem uma redução da vascularização e uma retenção daquele sangue. Aquele sangue ele fica represado e aí começa a extravasar para dentro da matriz, para dentro do osso, causando um edema, um inchaço extremamente prejudicial. Então essa inflamação de baixo grau, né, essa inflamação imunomediada pelas células que acontecem ali na região da articulação, isso está intimamente relacionado com o processo de artrose, com a piora das dores e da qualidade de vida dos pacientes. Sabendo então que a inflamação ela é um cerne, né, do problema da artrose, da progressão e da destruição que acontece naquela região, é muito importante a gente pensar em como que a gente consegue modular esta inflamação para não progredir realmente com uma forma que é insustentável e precise de uma cirurgia, né? E eu trouxe aqui 3 fatores muito interessantes para pacientes que querem fazer essa modulação, lembrando ainda que são estudos incipientes, que não são ainda evidências científicas muito robustas, mas a gente já sabe que existe um certo papel entre tudo aquilo que a gente come, que a gente ingere, né, e os processos inflamatórios do corpo como um todo. Com a osteoartrose não é diferente, né? Olha esse estudo interessante, ele mostrou que em pacientes durante o mês do Ramadã, aquela prática religiosa realizada pelos pacientes muçulmanos, né, onde eles praticam o jejum, de uma forma de jejum intermitente pela religião,
Esses pacientes, eles têm uma redução da inflamação do corpo como um todo, ou seja, tiraram o sangue desses pacientes e viram essa redução da inflamação. De uma forma muito interessante, eles também têm melhoras das dores na região dos joelhos, né? Então, acredita-se que o jejum intermitente ele possa sim ter uma redução do papel da inflamação como um todo. Isso pode se dar por vários motivos, pode ser pela redução do peso, porque existe uma redução da ingesta de calorias e a gente sabe que a redução de peso ela tem uma melhora da inflamação do corpo como um todo e principalmente uma menor sobrecarga nos joelhos. Isso mostra também uma melhora das dores. Então, os pacientes que conseguem perder um pouco de peso conseguem sim ter uma melhora da mobilidade como um todo. Isso pode estar associado ao jejum intermitente, mas parece também que esse tipo de prática alimentar ele reduz a inflamação, independente da quantidade de perda de peso que aconteça. E isso está associado, já foi demonstrado em alguns estudos, com a redução das dores. É claro que esses estudos não foram controlados, foram estudos observacionais, onde foram estudos apenas de observação, não houve intervenção de nenhuma equipe de cientistas, mas existe já assim uma evidência de que o jejum intermitente pode ajudar nos pacientes com dores. A prática de exercício físico não é a novidade, todo mundo já sabe, mas o que os estudos têm mostrado é que existe sim uma prática de exercício físico que ela é superior às outras, né? O exercício aeróbico, ou seja, aquele exercício realizado de baixa intensidade, de uma forma contínua, por 30, 40 minutos, como uma caminhada, como uma natação, uma corrida de baixa intensidade, parece estar muito benéfico nos pacientes que têm dores. A gente vê muitos colegas médicos proibindo os pacientes de fazer atividade física com o intuito de aumentar o desgaste da articulação, mas os estudos não mostram que isso é uma verdade, pelo contrário, isso se mostra mais deletério, tende a piorar a dor do paciente que está parado. Então, o paciente que começa a ter osteoartrose, a gente precisa inseri-lo numa prática de atividade física contínua. Claro que esse paciente não pode virar um atleta, a gente não quer uma alta performance para esse paciente, mas a gente quer sim que ele esteja se movimentando. E os estudos mostram que exercícios onde a gente tem um objetivo aeróbico, ou seja, de baixa intensidade e com um volume de pelo menos 3 a 4 vezes por semana, 30 a 40 minutos para cada sessão, parece ser o mais benéfico para esses pacientes pela redução da inflamação. Ainda assim, é necessário combinar com dias alternados ou em momentos diferentes, não juntos, mas diferentes, os exercícios de força com pesos para o fortalecimento da musculatura, porque isso também reduz as dores e principalmente a independência no longo prazo, quando a gente tiver 80, 90, 100 anos, conseguir estar realizando nossas atividades sozinho. Por fim, suplementos, né? A gente sabe que os anti-inflamatórios que seriam ideais para a gente reduzir a inflamação sistêmica são muito efetivos, entretanto, podem ser utilizados por muito tempo, porque a gente tem uma série de efeitos colaterais, trombose, úlceras, infarto do miocárdio, uma série de alterações que devem ser evitados, a gente não fazer o uso dele de forma contínua. Mas existem suplementos que mostram ser efetivos para a redução da inflamação sistêmica, como a cúrcuma. Deve ser utilizada por pelo menos 2 a 3 semanas, numa dose de 1 grama ao dia, com efeitos colaterais baixíssimos, muito bem tolerada e que mostra-se tão efetivas como outros anti-inflamatórios, como o próprio ibuprofeno. Uma excelente alternativa para esses pacientes que têm dor, mas lembrando que precisa ser tomado diariamente para que os efeitos sejam colhidos lá na frente. E para os pacientes que realizam todos esses tipos de intervenções e não conseguem ter resultados, a gente tem procedimentos minimamente invasivos que conseguem te ajudar. Infiltrações mais avançadas, utilizando terapias celulares, e a embolização, um procedimento mais novo, com um pequeno catéter, a gente vai na área inflamada, fecha aquela vascularização que eu falei para vocês anteriormente, e a gente já tem estudos mostrando melhora das dores em 78% dos pacientes por pelo menos 2 anos. Então é um tratamento muito efetivo que a gente tem mais recente. Vou deixar o link aqui embaixo, aqui no comentário, para que vocês possam clicar, a gente conversar mais e agendar sua consulta, tá bom? E comenta aqui embaixo se você já sabia dessas informações, quais dúvidas vocês têm em relação à osteoartrose. A gente vai estar comentando aqui no próximo vídeo, tá bom? Vejo vocês e até a próxima.